Olá pessoal, bom dia. Hoje resolvi fazer uma live aí para relatar alguns pontos, que acontece aí no nosso dia a dia, na nossa vivência, Muitos jovens cometendo suicídio, muitos jovens sofrendo depressão, muitos jovens com muitos problemas psicológicos. Às vezes, eu me pego a imaginar, começo a ter alguns pontos de reflexões e começo a entender algumas realidades assim um pouco diferentes, Me coloco na posição desses jovens e aí eu começo a entender umas realidades diferentes. Olha só, quando no meu tempo de colegial eu ia para a escola, eu estudava e em alguns pontos eu me via, passando por algumas situações injustamente. Quais eram elas? O professor começava a dar aula na sala de aula e aí no final das contas eu não entendia muito bem o que ele estava tentando passar na aula. No final das contas, na prova eu acabava tirando nota baixa. Quando chegava em casa, meus pais brigavam comigo, Meus pais falavam que eu não estava prestando atenção. Meus pais falavam que eu não queria estudar. Meus pais falavam que eu ia para a escola só para aprontar e não queria ser ninguém na vida. Mas pelo contrário, eu tinha uma dificuldade em aprender. Eu tinha uma dificuldade de ser perceptível a alguns assuntos que eu estava aprendendo na escola. Mas o meu professor não detectava isso. Então, na reunião de pais e mestre, o professor falava para os meus pais, que eu não prestava atenção nas aulas. E que se eu estava tirando notas baixas é porque realmente eu não estava prestando atenção nas aulas. Com o passar dos anos, andando pelo mundo afora, eu comecei a descobrir que era totalmente reverso, Que se o aluno não está aprendendo, o problema não está no aluno, e sim no próprio professor. Porque a gente vive em uma realidade totalmente diferente. Existem meios e técnicas de ensinar, técnicas de ensino totalmente diferentes. Às vezes nossos filhos passam por uma dificuldade e a gente não compreende. O professor ele não detecta a dificuldade do aluno aprender. Então ele chega na sala de aula e começa a dar a aula de uma única maneira, de um único jeito, e todos têm que aprender do jeito que ele ensinou. Então às vezes tudo que eu esperava era que o professor tentasse me entender e me ajudar a superar a minha dificuldade. Falar assim: olha só, você está com uma dificuldade assim, mas eu vou te ajudar, peraí. Vamos ver se você consegue aprender esse método, desse meio. E logo à frente, ao estudar um pouco sobre técnicas de ensino, eu pude aprender e entender toda essa realidade, Pude saber que muitos professores, eles parecem que não gostam meio a fundo, de trabalhar essa questão. Não sei se é porque às vezes eles trabalham muito, tem um excesso de trabalho, acaba às vezes perdendo o foco nesses principais detalhes do aluno, de observar qual a sua dificuldade de utilizar uma técnica para que esse aluno supere a sua dificuldade e possa ser resolvido o seu problema, e ele possa chegar em casa e falar: olha mãe, eu aprendi isso hoje. Mas o que a gente vê é assim, por isso a gente tem um alto índice de crianças e jovens depressivas, porque as pessoas não veem a sua dificuldade, os professores não veem a sua dificuldade, e quando ele chega em casa, o que acontece? Quando ele chega em casa, os seus pais ainda o oprimem, fala que ele não quer nada com nada, fala que ele não quer um futuro, fala que ele só vai para a escola para brincar, para aprontar e não quer nada com a vida. E quando os professores tem uma reunião com os pais, fala a mesma coisa: não, seu filho não quer prestar atenção na aula, se não aprendeu foi porque não prestou atenção na aula, mas ninguém percebeu a dificuldade que esse jovem estava passando para poder adquirir os conhecimentos. Por isso a gente vê muitos jovens cometendo suicídio, porque eles não se sentem, eles se sentem que eles não são compreensíveis, eles sentem que as pessoas não conseguem ver a dificuldade deles para poder melhorar. Então o que acontece é assim, essa dificuldade enorme, Então por isso, olha só, essa dificuldade acaba fazendo com que o aluno veja, com que esse jovem veja que não há nenhum tipo de solução para os seus problemas e acaba cometendo suicídio, acaba tirando a própria vida. Por quê? Porque as pessoas em derredor, que fazem parte do seu conhecimento, da sua estrutura de desenvolvimento educacional, não percebem
as suas dificuldades e suas limitações, para que quebre os paradigmas e esses jovens possam evoluir de uma forma surpreendente. Eu pude, em umas formações especializadas, entender um pouco sobre as gerações, né? O que facilmente é compreensível por uma geração, dificilmente é compreensível por outra. Por isso a gente ouve muitas pessoas falar assim: no meu tempo não existia isso.